Boa tarde, tudo bem? Eu estou criando esse vídeo para explicar algumas funções básicas do Excel, como você pode utilizá-lo para controles, planejamento. Eu vou compartilhar a minha tela, então a primeira coisa é abrir o programa em seu computador. Como vocês podem ver, tem a opção de você abrir uma pasta de trabalho em branco, ou eles têm alguns modelos prontos. Ou seja, dependendo para o que você quer fazer utilizar determinada função do Excel, você pode já escolher alguns modelos que eles oferecem. No caso, eu vou abrir uma planilha em branco para mostrar algumas funções, e depois fica a critério para pesquisar e saber mais. A hora que a gente abre o Excel, ele tem as linhas, que são numeradas, e as colunas, que são as letras do alfabeto. A primeira coisa, quando a gente pensa no Excel, é financeiro. Ele foi criado para isso, mas você pode utilizá-lo também para algum controle, por exemplo, um fluxograma, até mesmo tem pessoas que utilizam para atas de reunião, dependendo se você quer colocar prazos. Ele tem N funções que podem ser utilizadas. Antes de mais nada, arquivo, salvar como. Sempre tenha em mente que a gente precisa salvar o documento em primeiro lugar. Por quê? Pode acontecer do computador ter alguma pane, ou você ter que parar de fazer algum determinado processo para poder fazer outras coisas, então é melhor já deixar salvo. Eu vou considerar como pasta Excel, salvar, tem a opção de você salvar em outras versões. Então, por exemplo, eu estou utilizando a versão mais recente, mas você vai compartilhar com uma pessoa que só tem a versão antiga. Então, você pode vir aqui e trocar a versão, colocar como pasta de trabalho Excel 97 a 2003, que é uma versão anterior. Salvar. Você também consegue trabalhar no Excel de uma maneira para facilitar a sua vida, ou seja, você já utiliza ele na sua empresa, ou alguém que trabalha junto com você já utiliza, tente sempre avaliar, antes de escolher um determinado programa para ser utilizado como controle, se este faz sentido para o seu dia a dia, se é um programa que você vai abrir sempre. O que eu colocaria aqui, por exemplo, algumas funções, eu gosto de pensar, eu vou trabalhar com o CRM da minha empresa, por exemplo. Vou começar a criar uma lista de clientes, porque hoje está no meu celular, ou está no meu e-mail, ou num caderno. Então, eu coloco sempre pensando quais são as informações necessárias que eu preciso. O primeiro, o nome do cliente, por exemplo. Então, eu clico aqui numa linha, numa célula, que a gente chama, e escrevo nome cliente. Eu posso colocar telefone, por exemplo, e-mail. O que mais eu posso? Data da última compra. Tudo que for necessário para o meu negócio, eu vou colocar aqui para começar a criar o meu controle. Eu vou deixar mais uma opção aqui, como CPF, caso tenha alguns dados que vocês também utilizam, lembrando sempre que a gente agora tem a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, entendam e observem sobre ela antes de mais nada, antes de solicitar alguns dados para os seus clientes. Então, eu vou colocar aqui Maria, né, o nome da minha cliente, o telefone é o 011 9 999. O e-mail maria@gmail.com. E veja que quando eu ponho o e-mail, ele automaticamente já coloca um hiperlink. Então, quando eu clicar aqui, já vai abrir o meu e-mail para mandar uma nova mensagem para o cliente, automaticamente. A última compra que ela fez foi hoje, então eu coloco a data de hoje.
E o CPF, 000, dígito. Bom, criei. Agora eu posso começar a editá-la, então transformar ela de uma maneira mais visual. Se eu selecionar, então se eu clico aqui em cima dessa coluna A e seleciono, arrasto o mouse, eu posso deixar todos alinhados, deixar todos na metade da célula. Eu posso ter a opção de mesclar a célula, por exemplo. Aqui, com o botão esquerdo, eu posso inserir uma nova linha. Eu vou deixar a planilha mais ajeitada. Então, com o botão esquerdo, eu cliquei na linha 1 e coloquei inserir uma nova linha. Agora, eu vou clicar na coluna A e inserir uma nova coluna. E aqui em cima eu posso colocar mesclar a célula. O que quer dizer isso? Ela une essas células que eu selecionei. Então, da célula BAF, eu mesclei, e o que eu posso colocar aqui é o título da minha planilha, CRM Clientes, por exemplo. Eu posso pintar essa célula. Então, venho aqui, cor de preenchimento, e seleciono aqui uma cor, e aqui eu vou colocar outra cor. Ah, mas com o preto ficou muito escuro, então eu posso trocar a cor da letra. Camila, como faz para ter as colunas, as linhas? Então, eu posso selecionar algumas células e vir aqui na opção bordas e definir alguma borda. Eu vou colocar todas as bordas, então eu quero em todas as colunas e linhas bordas. Pronto. Existe uma opção na qual você já cria uma tabela. Eu vou mostrar para vocês. Eu clico numa célula, coloco inserir. Só um minuto. Inserir tabela. E eu seleciono onde eu quero inserir. Então, eu quero selecionar essas linhas para inserir a minha tabela. Ok. Então, ele cria, tá vendo? Foi exatamente a configuração que eu usei aqui, ele criou automático. Ou seja, nós temos um programa muito intuitivo. E existem vários tutoriais na internet que podem auxiliar. Depois, quando você cria a tabela, você pode vir aqui em estilos e mudar a cor dela. Eu quero agora cinza e escrever. Ou seja, o que eu fiz ali demorou um pouco mais, aqui pode ser um pouco mais rápido. Outra coisa que eu acho interessante do Excel é a questão que você pode fazer deixar os dados, né, formatação. Então, Maria, por exemplo, é um texto. Então, eu venho aqui e busco onde está a formatação texto, porque eu sei que nome sempre vai ser texto. Telefone é número. Então, eu venho aqui e posso colocar como número. E-mail também é texto. Data, ó, ele já fez automático a data. E CPF pode ser geral. Ah, Camila, como que eu faço se eu quiser criar uma planilha financeira? Então, eu vou criar uma nova aba aqui na minha planilha, vocês viram? Eu estava só com a aba planilha 1. Eu apertei esse mais aqui embaixo, nova planilha. Então, surgiu a planilha 2. E eu vou criar uma planilha de gastos simples. Então, gastos mês. E vou deixar os dias aqui. Então, hoje é dia 11/8 de 2021, 12/8 de 2021. Se eu já escrevo duas colunas, quando eu seleciono essas duas colunas e venho com o mouse bem nesse quadradinho, tá vendo aqui o verde? Meu mouse mudou, apareceu esse sinal da cruz, que é o sinal de mais. Se eu seleciono e arrasto para o lado, tá vendo que ele já automaticamente puxa as datas para mim? Eu vou puxar até o final do mês de agosto. 28, 29, 30, 31. Ou seja, já criei. E o que aconteceu aqui? Deu algum bug? Na verdade, o que acontece?
a coluna está menor do que o que eu inseri de texto. Então, eu vou selecionar, e se eu venho aqui com o mouse, ó, era uma seta, a hora que eu clico entre duas colunas, ela muda, e se eu clico duas vezes, ela ajusta. Agora tá certinho. E eu vou começar a colocar os meus gastos. Por exemplo, aluguel, telefone, internet, se for um combo, depende. Quando que eu pago o aluguel? Então, eu pago todo dia 15, R$ 1.000. 1.000, mas eu posso ter a opção de já selecionar a célula e vir aqui e colocar contábil, porque é em reais. Quanto eu pago de telefone? É todo dia 20, eu pago R$ 50. Também não está contábil. Então, eu vou selecionar aqui. Todas as linhas que eu for, todas as células que eu for preencher aqui vai ser com valor contábil. Então, eu já posso selecionar tudo e já deixar claro para o Excel que vai ser contábil. Então, vejam, a internet eu pago também dia 20, R$ 100. A hora que eu digitar 100, já apareceu com valor, com cifrão. E aí eu tenho outros gastos. O que eu posso fazer aqui? E depende muito da visualização, como você quer visualizar. Então, vocês viram que eu fiz por dia do mês. E eu posso vir aqui no final e colocar uma soma. Então, aqui vai ser a soma do mês de agosto. Aqui eu tenho edição, soma. Quando eu clico aqui em soma, tem várias opções. Soma, média, mas eu quero somar essas linhas. Se eu tenho aluguel mais de uma vez, não. Então, eu posso somar aqui. E aí, ela vai somar todas as outras linhas. Vejam, se eu clicar aqui no 50 e vier aqui em cima nessa linha, que é onde ele define qual é a função que está nessa célula. É a função soma, e ele está somando da coluna C, da célula C, linha 4, até a célula W, linha 4. Ele pegou todas essas linhas e somou. E como só tinha os R$ 50, ficou R$ 50. O que eu posso vir aqui agora, quanto foi o meu gasto no mês de agosto? Eu posso criar mais uma soma. Você viu que também foi automático? A hora que eu coloquei o mouse na célula, ele já soma, ele entende que eu quero somar aquelas células que estão naquela coluna acima dessa linha. Então, eu somei e deu o valor, 1.150. Quer confirmar se deu certo? Seleciona essas 3 células e olha aqui embaixo, soma 1.150, ele ainda aparece uma média. Camila, mas esses gastos, eles são fixos e são mensais? Eu pago uma vez por mês, então não precisaria ter todas as datas. Eu quero só deixar mês, agosto, então eu posso. Ou eu posso fazer o seguinte, eu seleciono essas colunas e faço o que a gente chama de unificá-las, ou seja, eu posso ocultá-las e deixo só o mês de agosto, ou seja, eu quero deixar só o mês visível, então eu posso selecionar essas colunas até agosto, eu venho em dados, estrutura de tópicos, agrupar. O que acontece agora? Se eu vier aqui no menos, eu agrupei aquelas colunas e eu só vou visualizar o mês, a linha da soma. Se eu quiser abrir, eu olho qual foi a data que eu paguei. Além disso, o que eu gosto, que eu acho interessante do Excel, eu posso, por exemplo, selecionar essas linhas e eu quero transformar, aqui vão ser os meses e ali vão ser as opções. Então, eu seleciono com a Ctrl X, eu tenho que recortar essa coluna. E aí ela vai ter a opção do transpor. Colar especial. Transpor. Aluguel, telefone e internet. Ou seja, eu consigo algumas coisas fazer com copia e cola, não precisa escrever de novo. É igual eu mostrei das datas, com número ele também é intuitivo. Então, se eu vou escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, a hora que eu seleciono e com o botão eu puxo, arrasto para baixo, ó, ele vai
escrevendo os outros números. Uma outra opção que eu acho muito interessante desse programa é você fazer ele na nuvem, ou seja, utilizar a planilha em nuvem. O que quer dizer isso, Camila? Muita gente usa o Google, então nós temos ou o G Suite, se você paga uma mensalidade para a empresa, ou então o próprio Gmail e tem a opção de utilizar o Drive. Além do Drive, você tem as opções que o Google oferece, então Google Planilhas, Google, que é o que a gente fala que é o Word. Se eu abrir aqui o Google, eu posso, então eu salvei, vou salvar novamente minha planilha, continuar, como eu salvei numa versão anterior, lembra? Ele aparece essa mensagem. Então, agora eu vou abrir o Google para vocês verem como é fácil, se eu tenho alguma planilha e quero passar para o Google Drive. Por que isso? Às vezes você mexe em rede, que a gente chama, tem mais de uma pessoa mexendo na planilha. Então, é muito mais fácil você fazê-la pela nuvem, que quer dizer que é colocar no Google Drive. Então, eu abri aqui o meu Google Drive, eu posso, tenho a opção de novo, ou seja, criar uma nova planilha. Novo, planilha Google. Ou eu posso fazer o quê? Trazer a planilha que eu já criei. Então, eu venho aqui no meu desktop, eu arrasto para o Drive e copio ela para o meu Drive. Posso fazer upload, mas eu achei melhor essa opção. Então, a hora que eu venho aqui, procuro, tem um monte de coisa aqui, e clico, eu consegui transformar a planilha que estava no Excel no meu computador para uma planilha Google. E consigo utilizar ela por aqui. Lembrem-se, existem algumas funções que são diferentes. Se o seu Google está em inglês, você vai ter algumas funções que vão estar em inglês. Nem tudo ele consegue. Se você for depois arquivo, fazer download, você pode fazer download em Excel, em PDF. Pode ser que algumas coisas saiam da configuração, mas a maioria se mantém. E você consegue, com isso, compartilhar com outras pessoas. Então, eu venho aqui, compartilhar, e mando para outras pessoas. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição, pode mandar algum comentário, e se inscrevam para mais vídeos no canal.